Bem-vindos ao vídeo que eu trago 12 decorações que viralizaram no TikTok. Vou contar pra vocês o que deu certo, o que não deu certo, vou dar meus pitacos e eu já peço desculpa pra vocês. Mas no geral eu vou falar muito mais bem, tá? São ideias baratas que você mesmo consegue fazer, prática de fazer, enfim, que transforma mesmo com muita economia. Vamos conferir? Nesse tipo de vídeo eu trago um olhar de arquiteto para analisarmos juntos as decorações que estão viralizando. E todo mundo quer comentar, quer copiar, enfim, quer pegar ali uns detalhes para fazer parecido. Dá certo em muitos casos. Mas em outros casos eu diria, tira isso, tira aquilo. Vamos começar logo com uma ideia que eu achei genial, porque ela já tinha ali uma fiação que vinha do ar-condicionado, da tomada do ar-condicionado. E o que foi que ela fez? Para camuflar, para esconder, completou a parede inteira com mais canaletas. Esse é um item super barato e eu já deixo aí para vocês. É autocolante, então você consegue colar ali com muita facilidade. Você precisa se preocupar com os espaçamentos entre essas ripas. Precisa ali estar todas iguaizinhas para ter um efeito ali visual muito bacana. E aí foi colocado as canaletas dando uma distância ali de aproximadamente, sei lá, 40, 50 centímetros. Trazendo essa ideia de um painelzão, gente. Fez meia parede de pintura num tom de azul bem lindo. Essa mesma meia parede continua ali como ela. Fácil de fazer, não é muito difícil. Super barata e um resultado fantástico. E muitas dessas ideias têm ali uma certa carência na questão do acabamento. De longe está parecendo perfeito, que deu tudo certo. Mas uma coisa que não foi citada no vídeo, que poderia de repente fazendo, era emassar essas canaletas com massa acrílica para que ela fique com a textura muito parecida à textura da parede. Isso ia eliminar qualquer furinho entre a canaleta e a parede. Tá bacana? Tá, mas se ver de perto, se não fez esse emassamento, pode ser que tenha ali alguma irregularidade. Uma coisa que eu faria aqui com o olhar de arquiteto era trocar essas mesinhas laterais. Substituía elas por essa mesinha lateral em palha. Ia ficar super bonito e mais moderno, bem contextualizado com essa decoração um pouco mais boho, sabe? Com toque do industrial, com essa cabeceira, enfim, ficaria super bacana também, sabe? Enfim, substituiria ela e trazia mais contemporaneidade para a decoração desse quarto. Aqui uma transformação que viralizou muito com EVA e papel de parede. São dois materiais que eu defendo muito por aqui, porque é prático, porque é rápido, porque é sem quebra-quebra. Para onde vai meu espetáculo nessa transformação? Eu não fatiaria a parede dessa forma. Quando você coloca um trecho de ripado, um trecho de cinza, um trecho de ripado, você acaba fatiando muito essa parede e tirando a sensação do comprimento dela. Seria muito mais interessante e elegante chegar ali no cantinho onde não tem armário e colocar um trecho de ripado. E aí continuar o resto da parede em cimento queimado. Ficaria muito mais harmônico e traria muito mais a sensação de elegante. Outra coisa, eu gosto do EVA demais, indico muito por aqui. Gosto do papel de parede, indico muito por aqui. Mas o EVA num tom ali branco que você consegue pintar na cor que quiser. Muitas vezes esse EVA autocolante com textura que lembra ali uma madeira é um pouco mais artificial, tá? Mas se fosse trazer aqui para decoração aqui de casa, ia comprar o EVA branco, ia pintar com a cor terracota, que tá super na moda. Não ia ser o tom de madeira, mas ia trazer aquele tom mais quente para o ambiente, tá? E ia ficar super moderno. Não seria aquele material, sabe, que você de cara diz não é madeira. Mas assim, quer muito? Esse não é o principal problema. Outra coisa que eu não achei tão delicado, tão harmonioso, é esse tom de cimento queimado muito intenso, sabe? O cimento queimado que mais está se usando neste momento é aquele com textura mais leve, mais suave, como tá aqui na imagem para vocês. Então aqui para casa, ou se fosse numa consultoria, eu diria não, aposte em um papel de parede com uma textura mais delicada de cimento queimado, que lembra muito aquela pintura Volver que tá super na moda, que parece assim realmente esse cimento queimado, só que de uma forma muito discreta e muito elegante. As mesinhas laterais também substituiria elas. Trocaria elas por esse modelo aqui que eu acho super bacana, que é um tom de bege super clarinho, que vai combinar com qualquer outra cor na decoração, e os pés de metal, que traz toda uma elegância demais para o ambiente. Super moderno. A opção que ele tá usando ali, tem ali duas cores, é o tom de madeira com o tom de bege, já tem a parede ali num tom de madeira. Se a madeira for um pouquinho diferente,
do tom de madeira da parede, fique aquela confusão, eu não apostaria nisso. Colocaria ali uma mesinha lateral de cabeceira toda de uma cor só, ou que tem ali um detalhe, por exemplo, de metal dourado, de metal preto, enfim, que é super leve, que é muito fácil de combinar e que vai trazer muita elegância para esse ambiente. Minha nota para a escolha desses materiais, 10 com certeza. Minha nota para configuração e para a escolha das cores, das texturas desses materiais, daria aí uma nota 4 ou uma nota 5. Me conta aqui embaixo que nota você daria para essa transformação. Você gostou? Você faria? Pode contar sua opinião, que ela é muito importante por aqui. E temos já uma parede de cabeceira impecável. Eu já amo as reformas desses meninos. Acho super interessante que eles conseguem fazer tudo assim, muito em conta, mas com acabamento sofisticadíssimo, porque não adianta nada o material ser extremamente caro, ser extremamente assim, sofisticado, se você não tiver ali uma delicadeza na instalação, um bom acabamento, uma pessoa que faça ali perfeitamente, não vai ficar legal. Você pode comprar assim o material mais caro que for. E aí nesse caso eles conseguem assim usar EVA, conseguem usar chapa de MDF, consegue fazer tijolinhos ali e trazer um resultado super bacana para qualquer parede. Nesse caso aqui eles mesmo fizeram o tijolinho, compraram uma forma que é super fácil. Vou deixar os links dos itens que eu estou falando aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês. E aí fizeram os tijolinhos, que é super fácil. Esperaram secar, marcaram ali a altura de meia parede, tá? E acima dessa altura, que ele deixou o espaço ali da cabeceira, colocaram os tijolinhos e ficou um assentamento muito, mas muito bom. A parte de baixo é uma cabeceira toda ripadinha em MDF, também consegue muito fácil pela internet. Decoraram tudo por aí, que é importante dar aquele toquezinho de vaso, de quadros, enfim. Uma coisa que ficou faltando aqui pra mim é de algo mais nessa parede, na parte onde tem o tijolinho. Eu colocaria ali 2 quadros super delicados que trouxesse também o tom de branco. Traria também luminárias, pelo menos 2 arandelas. Provavelmente eles não colocaram luminárias por conta da fiação, que de repente não queria cortar, não queria entrar na parte de obra para esconder os fios. Se sua situação for essa, eu indicaria pelo menos comprar 2 luminárias sem fio. Acho prática porque nem sempre ela fica acesa. Quando é uma luminária que você fica ali o tempo todo com ela ligada, não vale muito a pena. Mas aquelas luminárias de cabeceira você mesmo liga na hora que vai dormir. Então eu sugeriria esse modelinho, que eu acho super bacana, muito delicado e muito moderno. Ia ficar super legal nessa composição. Ela é sem fio, então não precisava dessa fiação. E aí, se fosse apostar em uma fiação, sugeriria esse modelo, que é industrial, que é super bonito, que tá usando muito. Com essa ideia aqui, você consegue montar um painelzão super bonito. É uma ideia que eu vejo muito nas gringas, tá? Mas que vem surgindo já por aqui. E que, gente, é super fácil, assim, dá pra fazer com os olhos fechados, entre aspas, né? É só pintar a base da parede no tom de preto ou qualquer outra cor que combine com o restante do seu ambiente e montar retângulos de espelhos. Retângulos não, nesse caso aqui foi quadrados de espelhos. Dá ali um afastamento de 3 a 5 centímetros, coloca o outro. Tanto esse afastamento vai entrar na vertical quanto na horizontal de um espelho para o outro, tá? Para trazer essa ideia de que tem um fundo ali, uma moldura nesses espelhos. O que fica muito legal para criar uma ideia de painel, gente, de verdade. Uma solução barata, por que barata? Porque pedaços de espelhos em vidraçarias são muito mais econômicos, que ali são sobras de materiais, conseguem te vender por um precinho mais em conta. Ou de repente, sabe aqueles espelhos de lojinhas de R$1,99, que tem uma borda alaranjada, que em toda casa, assim, de interior tem. As casas mais tradicionais tem, que é aquele espelhozinho pequeno, e aí você consegue retirar as bordinhas, eles são super baratos, tá? E consegue montar um painelzão desses. Claro que esse espelho tem um formato mais vertical, né? Tem um espelho mais retangular do que quadrado, mas também funciona muito bem. Nesse caso aqui, ela não fez a parede toda, deixou sobrinhas ali. Eu não faria dessa forma. Faria realmente esse detalhe na parede inteira, completando tudo dessa parede, sem deixar nenhum centímetrozinho de parede. Traz assim, sabe? A grandiosidade, mais elegância, sabe? Aqueles pedacinhos de parede sobrando assim, sem porquê. Não fica tão bacana, não fica assim, passando a ideia que o ambiente foi bem pensado. Combinado? Chegamos na metade do vídeo, eu preciso saber de vocês se estão gostando dessas inspirações, e eu vou conseguir saber disso
vocês curtindo muito esse vídeo, compartilhando com aquela pessoa que está esperando realmente só conhecer uma ou algumas dessas ideias. Enfim, aquela pessoa que está querendo transformar, sabe? Mas está assim, sem saber por onde começar, sem saber que ideia trazer para aquele ambiente. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever. Trago todo dia ideias de decoração, tanto nos vídeos curtos como nos vídeos longos. E aqui nessa transformação, pra que trocar a porta, minha gente? Me contem, porque não precisa. Só dá uma boa e velha repaginada com chapas em MDF. Aliás, esse é um tipo de material que tá dando para fazer diversos tipos de transformações. Esse caso aqui foi usado contornando a porta, colando ali, e aí você pode usar de repente uma cola PU 40. Depois o que vai fazer? Colocar massa acrílica entre aquelas juntinhas para dar um acabamento muito bacana. Isso é muito importante porque fica falhas, irregularidades entre a junção de uma peça e outra. Então, para aquele acabamento ficar impecável, coloca ali massa acrílica ou massa corrida. Claro, dá uma lixadinha para ficar nivelado ali com o próprio MDF. Pintou tudo com a mesma cor da porta. E assim, outra porta. E eu sei que eu já falei de ideias com canaletas por aqui, mas não poderia deixar de trazer essa outra solução, gente, que ficou assim maravilhosa. E diz, não, passou um profissional por aqui. Pronto, diferente das ripinhas na vertical que eu mostrei acho que no primeiro vídeo, essas ripinhas aí também na vertical, mas também na horizontal, criou esse efeito de quadriculado muito, muito bonito, gente. E massaram com massa acrílica, então a imagem aproxima mais, você consegue notar o bom acabamento disso. Um efeito muito moderno, muito contemporâneo. Tem a lumináriazinha assim super bonita que eu recomendo muito por aqui. De baixo ali, onde seria rack, foi muito bem pensada a escolha, decorações assim equilibradas e uma proposta de sala de TV, de parede de sala de TV, muito bonita e assim ultra moderna. Eu realmente estava pesquisando decorações de casas, enfim, lá na outra plataforma. E apareceu essa mesinha lateral, que eu já mostrei ela por aqui, porém amadeirada, tá? Gente, olha no resultado dessa mesinha lateral, dessa composição aí decorativa, para colocar ao lado do sofá, que é uma mesinha lateral super coringa, um acabamento muito bonito, orgânica, com design moderno. E aí foi colocado livros em cima e abajur. Esse tipo de abajur também não é difícil encontrar, tá? Em sites. E esses livros aí eu mostro todo dia por aqui. São da Shopee, são os livros caixa. Você consegue colocar controle ali e também usar como elemento decorativo. Falta de repente um colarzinho ali em cima desses livros, de repente uma velinha ou então um vaso menor em cima do livro. Faltou, mas assim já está de bom tamanho. Uma decoração achada na internet, mas com acabamento assim, ó, de tirar o fôlego. Muito bacana assim, ver assim os detalhes dela, como ela chega, né? Gosto de indicar muito as coisas da internet, mas coisas que eu compraria. Dou uma pesquisada nos feedbacks, dou uma pesquisada no que as pessoas estão achando do material, como ele chegou, o acabamento, para então conseguir compartilhar aqui com vocês assim com mais segurança. Aqui uma ideia assim prática que eu jamais vou me cansar de trazer por aqui, que é a opção do adesivo para substituir um revestimento que você tenha que você não goste tanto na cozinha ou na lavanderia ou até mesmo no banheiro, tá? Tem muitas soluções que dá para você colocar ali na parede do banheiro, na parede do espelho. Eu não indicaria na parede do box. Substituir aquele revestimento cansativo que tá na casa que você alugou, que você não tá podendo quebrar. Esse especial eu achei muito interessante, que é branquinho. Repare que antes existia um revestimento branquinho, porém não era tão moderno, é aquele tradicional. Quando ela coloca esse revestimento mais moderno, mais contemporâneo, traz uma nova cara para essa cozinha, transforma de verdade. Então repare que às vezes o material tem a mesma cor, só muda ali a textura, muda ali o formato e já dá um toque especial. E foi isso que aconteceu nessa cozinha. Não vai soltar com muita facilidade, e aí eu queria o feedback de vocês. Alguém que já tenha feito, quanto tempo durou, e observar alguns relatos que muita gente só troca quando precisa realmente substituir, quando se cansou, enfim. Porque ele é durável, principalmente se você for uma pessoa cuidadosa,
que vai estar limpando com paninho úmido o tempo todo. Não precisa deixar sujar muito para então limpar. Acho que é uma solução que dá muito certo para quem não está podendo gastar muito, para quem não está conseguindo fazer uma grande troca ali de revestimentos com obra. Tem gente que foge assim quilômetros de distância de uma obra de poeira, de reforma. Essa é uma solução a curto prazo, tá? Porque deve durar assim uns 2 anos, com certeza. Mas assim, mais que isso, já diria que não sei. Preciso que vocês me contem aqui. Já fizeram isso na parede da cozinha? Conseguiram notar o tempo que isso dura? Eu acho que é por um bom tempo. Inclusive, muitos desses adesivos é indicado ali para colocar em paredes de box, tá? Eu não sei se eu faria, não faria na parede do box. Acho que é arriscado demais e a cola pode soltar, enfim, a curto período de tempo. Mas eu vejo assim em lojas como Leroy Merlin, várias lojas grandes mesmo, vendendo esse tipo de material até para colocar dentro do box. E no vídeo anterior eu indiquei para vocês vários itens que a gente consegue transformar a sala de estar. Pesquisando decorações de salas, decorações que viralizaram, encontrei essa salinha com esse sofá que eu até ia sugerir no vídeo anterior. Olha a composição mais bacana. Muita gente precisa desse sofá retrátil porque não tem espaço, serve ali como opção para dormir também, uma visita dormir, enfim. E tá uma opção tão discreta, uma costura tão alinhada, parece linho, a parede toda em boiserie num tom de bege, e aí acima tem 2 samambaias. Achei grande demais pro ambiente, colocaria ali 2 samambaias, poderia ser um pouquinho menor, porque aí você só consegue ver a planta e nada mais na sala, ou seja, a planta se destaca mais do que qualquer outra decoração, até mais do que o sofá, gente. Foi essa impressão que eu tive. Que fosse pendente, deixava o boiserie se destacar um pouco mais. A mesinha lateral também ficou faltando, sabe? Eu juntaria um pouco mais de dinheiro e apostaria nessa mesinha lateral de carrinho, já que a proposta que ela trouxe aí foi de um carrinho com muitas prateleirazinhas. A sugestão cara demais, fora da realidade. Lá eu apostaria em 2 mesinhas laterais, uma composição que fica super bacana e amadeirada. Cabeceira shiplap. Já ouviu falar? Não sei se pronunciei tão bem assim. Corre aqui embaixo, por favor, se eu pronunciei errado. Mas consiste nessas ripinhas mais largas de 5, 7 até 10 centímetros. Sim, separadas mesmo por um palito de dente. Nessa solução, ele criou primeiro uma estrutura para passagem de fios. Então, você não precisa, se sua fiação estiver ok, só precisa colar essas ripinhas com cola PU diretamente na parede e criar esse efeito de cabeceira, coisa mais linda. Aí ele usou uma ripa de pinos na horizontal para dar um acabamento, fica super lindo e muito moderno. Olha a delicadeza desse resultado, uma transformação que é super fácil de fazer, porque tem todas as ripas de MDF que você já consegue comprar ali com a altura de 1,20, de 1,10 na internet. Vou deixar sugerido aqui para vocês. Cola e só. Para fechar, e nesse vídeo são 2 soluções. São 2 ideias de um vídeo só e eu já comento as 2. Já começou aí com placas de isopor, placas ripadas de isopor. É um material muito bacana para criar detalhes, porém você precisa dar um bom acabamento. Emassou, mas não ficou 100%. Quando ela passa a pintura, a gente percebe que tem muita irregularidade. O isopor é super barato, assim, opção mesmo, assim, muito, mas muito acessível. Mas precisa realmente caprichar no acabamento. Quer fazer painel ripado? Emasse ali, depois passa uma lixa, deixa o material lisinho para então fazer a pintura. Se não fizer isso, fica aquele craquelado que, assim, deixa qualquer painel feio, tira qualquer beleza desse efeito. Aqui ela já vem colando adesivo no piso. Sim, tá se usando muito, Talvez uma solução para curto prazo ainda em relação ao adesivo de parede. Porque o piso ele recebe ali muito mais impacto, né? Mas daí o que eu sugeriria? Que nivelasse, passasse uma massa entre as juntas da cerâmica ou do porcelanato que já existe, para que ficasse extremamente nivelado. Então, assim, conseguir fazer a instalação do adesivo, com certeza isso te daria um tempo de vida útil desse material maior.
Me conta se você gostou, qual dessas você achou mais interessante. Se tivesse tempo, faria assim no piscar de olhos. Lembrando que eu tenho uma consultoria e atendo o Brasil inteiro. Precisou transformar qualquer espaço na sua casa, é só acessar o link que está aqui na descrição, pedir um orçamento, falar diretamente comigo. Eu te passo um orçamento sem compromisso para projeto ou para consultoria. Você aprovando, a gente transforma esse sonho em realidade. E aí indico todos os materiais, todos os mobiliários, inclusive vou deixar um vídeo aqui, que é basicamente o que eu faço em uma consultoria, tá? Eu indico tudo. Vou também deixar esse link aqui para vocês da transformação dessa sala que ficou maravilhosa de uma forma econômica, sugerindo todos os materiais através de lojas virtuais. Vale a pena conferir, vou deixar link aqui na descrição. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se gostou, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo.